E o presidente Lula chegou aos primeiros 3 meses de seu terceiro mandato com reprovação de 29%. Segundo pesquisa do Datafolha, apenas 38% aprovam a gestão do petista. Outros 30% consideram um governo regular e 3% não souberam responder. Questionados também sobre o rumo da economia brasileira nos próximos meses, 26% acreditam que o cenário econômico vai piorar com Lula, ante 20% em dezembro. Já a parcela da população que esperava uma melhora da economia encolheu de 49% para 46%. O estudo sinalizou que a economia é o ponto mais fraco do governo Lula. José Maria Trindade, sua análise, Zé, sobre esses números. Ô Vitor, geralmente nesta fase do governo é a fase chamada lua de mel, né? É quando o presidente da República é eleito, os que não votaram nele dizem vamos torcer pelo país, afinal ele ganhou a eleição, e há um bem-estar geral. Além disso, há uma grande expectativa de poder no Congresso Nacional. Isso é um ponto muito importante para um bom governo. Eu sei disso porque eu observo a popularidade dos presidentes da República e apoio no Congresso Nacional. Se a gente for olhar, um dos últimos melhores governos aí da história do país foi o Itamar Franco, né? Depois do Collor, e o Michel Temer, exatamente depois da Dilma. Sabe por quê? Os dois receberam apoio de todos os lados para a reconstrução. Esse otimismo, esse apoio geral, ajuda e muito o governo. Lula, ele perde até para ele mesmo, né? É o pior governo em aceitação pública do Lula. Nos dois últimos, ele estava bem lá na frente, bem melhor. Lula teve índices bons de popularidade nos outros governos, época lá que, se somado ótimos e bons, ele estava quase que em 80%. Então, assim, agora a gente vê um governo acuado, sem credibilidade e sem apoio. E eu vou antecipar aqui que líderes importantes lá dizem que ele tem que urgentemente sair das cordas, ou seja, adotar medidas para aumentar o apoio e aumentar a popularidade. Repito, isto é, sim, senhores, muito importante para um governo. O clima está pesado mesmo, como falou o Zé. Durante a reunião com ministros nesta segunda-feira, o presidente Lula cobrou resultados para exibir no marco que ele prepara sobre os 100 dias de governo. O petista exigiu que os gestores falem mais sobre tudo o que estão fazendo e as realizações e sinalizações. É o que ele pediu também, quer que mostrem o que estão fazendo. Acha que isso vai melhorar a popularidade e que os ministros deem sinalizações positivas sobre o que vem aí nos próximos meses. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o convidado, o Paulo Kramer, cientista político, doutor em ciência política, que está com a gente ao vivo agora aqui em Os Pingos nos Is. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Brown, muito obrigado, boa noite a todos. Veja só, quando eu era garoto, lá na Tijuca, no Rio, o pessoal da minha família, os mais velhos, né, meu pai, meu avô, meus tios, né, diziam que os eleitores ficaram tão decepcionados com o fiasco da renúncia do Jânio Quadros, que passaram a dizer que não, eu votei no Lott, votei no Marechal Henrique Lott, não votei no Jânio Quadros, né? Ora, se todo mundo que dizia que tinha votado no Lott tivesse realmente votado no Lott, não era o Jânio que tinha vencido. Eu acho que o Lula vai passar por um processo parecido já já. Paulo, pergunta agora de Cláudio Dantas. Oi, Cláudio. Paulo, bem-vindo ao Pingos. A gente está diante aí estamos próximos a dobrar o marco dos 100 dias. O Lula fez essa reunião de hoje justamente para cobrar os ministros, como o Brown acabou de anunciar. Isso acontece no momento em que o governo sofre com a queda da popularidade do próprio Lula. Nós temos uma ansiedade na população cada vez maior em função da inflação, em função até de um possível aumento da carga tributária, e o governo só tem projeto. Ele está terminando os 100 dias para dizer o seguinte: olha, agora a gente vai vamos anunciar, quando der o dia 14 aí os 100 dias, nós vamos anunciar novos projetos. Como é que você avalia esse governo, esses 100 dias de governo? Há muito tempo que a gente não tinha uma situação assim tão frágil, um governo começando de forma tão precária, se desgastando cedo demais. Verdade, Cláudio. E veja só,
O Lula, durante a campanha eleitoral do ano passado, à medida que se aproximava o primeiro turno e mais ainda depois do segundo turno, ele foi insistentemente cobrado pela imprensa para apresentar um plano de governo, na verdade, um plano econômico, e ele não apresentou. Ele ganhou a eleição, ganhou apertado e não apresentou esse plano. E agora, mesmo com quase 3 meses de governo, o que aconteceu na semana passada com a apresentação do famoso arcabouço fiscal do ministro Haddad e da ministra Simone Tebet? Eles apresentaram, na verdade, uma carta de intenções. Não foi um projeto de lei complementar, que aquilo ali vai se transformar no projeto de lei complementar, não apresentaram nenhum anteprojeto para já lançar um balão de ensaio, medir a temperatura da aceitação disso pelo mercado, pelo Congresso Nacional. Então, é um governo que a gente percebe que tá perdido, e não é de hoje. Thiago Pavinato. Paulo, boa tarde, boa noite, né? Seja bem-vindo aqui aos Pingos nos Is. Bom, isso tudo mostra, né? Tanto a pesquisa quanto essa fala do Lula mostra que a gente está ainda na campanha, a gente está num terceiro turno e por culpa do presidente e não do opositor. A gente falava aqui antes da aprovação, a reprovação de Lula está 30%, só fazendo aqui um adendo, a mesma reprovação que Jair Bolsonaro recebeu nos 3 primeiros meses de governo. O que isso mostra? Isso mostra que quem votou no Bolsonaro lá estava achando ótimo, quem votou no Lula acha ótimo, quem votou contra acha péssimo, tá a mesma coisa. E essa medida não é muito boa, porque isso é mais emocional, né, de torcida, não quer dar o braço a torcer para o outro. Então eu vejo a repetição desses índices muito esta questão emocional. Agora, o Lula, por que isso é culpa do Lula? E eu quero ver se você consegue me esclarecer isso. Há um mês atrás, ele chamou a atenção de todos os ministros e falou: ninguém faz nada sem passar por mim. E agora ele está chamando todo mundo para dizer: o que vocês estão fazendo? Ora, se ele não sabe, eles não estão fazendo nada, é isso? É isso, Pavinato. Ele é um governo que, como nós já acabamos de dizer aqui, é um governo que está perdido, né, sem sinalização. E olha que as coisas boas, as poucas coisas boas que estão acontecendo na economia ainda se devem, tá certo, a um efeito de recarga do governo Bolsonaro, que são os recordes de arrecadação que se verificaram nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, né? Então vamos ver, porque falando em arrecadação, o tal arcabouço fiscal, já está claro para todo mundo que aquela carta de intenções, não dá nem para chamar de projeto, eu vou chamar de projeto quando vier o projeto de lei complementar, tá certo? Mas essa carta de intenções, ela deixa claro nas entrelinhas, tá, que a coisa vai precisar, para andar, para a política econômica do governo Lula andar, ela vai necessitar de um forte aumento da carga tributária, de um forte aumento de impostos. Então, coisas que estão na mesa, eu vou citar 3 itens que são, a meu ver, altamente impopulares, com potencial de impopularidade muito grande. Primeiro, taxação das apostas esportivas. Segundo, taxação das importações online, principalmente da China. Tá certo? E em terceiro lugar, eu agora esqueci o que é o terceiro. Mas esses dois você me falou taxação do povo pobre. Foi isso que você falou nas 2 primeiras. Exatamente. Então veja, um arcabouço fiscal que, para dar certo, vai depender de crescimento do PIB, e o crescimento do PIB, como todos nós aqui sabemos, está ligado à confiança dos agentes econômicos, né? A fé que eles fazem no futuro, se eles levam confiança no governo ou não, né? E aumento de impostos. A gente já pode ter isso como dado. Por quê? Porque a parte que realmente interessaria para um bom ajuste fiscal, que é o corte das despesas, isso aí o governo não quer falar, o governo não quer saber. O lulopetismo, os governos Lula
jamais quiseram saber de reforma administrativa. E é com reforma administrativa, com a melhoria de qualidade da gestão e do gasto público, que se consegue cortar as despesas, né? E isso daí está faltando, sem dúvida alguma. Ainda vem o Pix aí, hein? Vem a tributação do Pix, hein, Paulo? Não é essa a terceira que ficou faltando? Exatamente. Diga lá, Mota, sua pergunta. Professor, essas ações e declarações desastradas e estapafúrdias do governo, na sua opinião, elas se devem a uma incurável infecção ideológica por aquela visão de esquerda desenvolvimentista anos 80, ou isso é parte de um projeto de poder que envolve a criação de caos, o aumento de pobreza para propiciar a permanência dessa corrente política no poder por muito tempo? Na minha opinião, Mota, infelizmente, as duas coisas, tá certo? O governo Michel Temer, já antes do Bolsonaro, o governo Michel Temer havia sinalizado, né, um deslocamento muito importante do eixo da política econômica do Estado para o mercado. Por quê? Porque a política econômica centrada no Estado havia se esgotado, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista moral, roubalheiras da Petrobras, etc. Né? E veja, o plano de poder do lulopetismo sempre foi esse. É claro que na cabeça de Zé Dirceu e de outros, né, a primeira melhor opção seria um regime de partido único, como em Cuba, como nas antigas democracias populares do leste europeu, e por aí vai. A segunda melhor opção deles, o que é mais viável na situação brasileira, e Lula já provou que foi capaz de fazer isso no passado, é um modelo à lá México do PRI, que ficou no poder, como a gente se lembra, por 70 anos, de 1929 a 1999, com uma série de partidinhos, de partidecos, satélites em volta, aos quais o governo do PRI, né, Partido Revolucionário Institucional, satisfazia de um jeito ou de outro. Na mão direita, o Diário Oficial, para ajudar os empresários amigos do rei, e na mão esquerda, o sindicalismo pelego e os movimentos sociais. Diga, Dantas. Você falou de sindicalismo, aí a gente já lembrou aqui que as centrais voltaram a pressionar o governo, mas eu queria pegar carona na pergunta do Mota, e a gente discutiu isso há poucos dias aqui. Como é que você está vendo esse plano internacional, né? O Lula está para ir à China agora, depois de ter adiado a viagem. A Dilma está assumindo lá o BRICS, assumiu o Banco dos BRICS. Nós temos uma discussão que ela vai para o campo geopolítico de um realinhamento de forças de potências mundiais. Alguns dizem que é uma nova Guerra Fria, é um novo contexto internacional. Naturalmente, as bases dessa divisão de poder é diferente. Mas o que está chamando a atenção de observadores aqui no Brasil é esse encaminhamento do governo Lula para o Oriente, para o leste, não para o Ocidente, como fez no passado. Então, inclusive, se discute até, do ponto de vista financeiro, a criação de um sistema alternativo ao SWIFT para trocas financeiras, realmente um alinhamento estratégico na área de defesa também, e que vai englobar China, Rússia, aqui na América Latina, Venezuela, Colômbia. Como é que o senhor está vendo isso? Esse realinhamento ao que você acabou de se referir, Cláudio, a gente poderia chamar tranquilamente de uma nova internacional patrimonialista, né? Porque são regimes que, independentemente da linguagem específica, dos slogans, da coloração partidária, são regimes patrimonialistas, cooptativos, tá certo? São regimes que desprezam a democracia representativa, essa representação plural de interesses, não é? E isso é muito ruim
Para começar, para o desenvolvimento e o fortalecimento da democracia brasileira. No caso do nosso grande irmão do Norte, né, os Estados Unidos, né, o que nós temos é alguma coisa muito interessante. Se a gente lê, né, eu sei que o Mota é especializado nessas questões estratégicas e geopolíticas, os outros companheiros também, né? Se a gente lê a última estratégia de segurança nacional do Pentágono, do governo americano, né, do governo Biden, que parece que foi publicada em outubro do ano passado, a gente percebe que o grande, digamos assim, rival dos Estados Unidos, segundo aquele documento, é a China. Em segundo lugar, a Rússia, aliada à China. Tá certo? Agora, veja só uma coisa. Como o Brasil é um país periférico e geopoliticamente, eu não estou falando economicamente não, mas eu estou falando geopoliticamente secundário, tá? O governo Biden, ele pode se dar o luxo, tá, de lacrar com a esquerda brasileira, tá, e até deixar ela se divertir, não é? Com essas falações contra o imperialismo, a favor da China, a favor da Rússia, quando, na verdade, o que a gente percebe, sobretudo na região economicamente mais dinâmica do globo hoje, que é o Indo-Pacífico, a Ásia do Pacífico, né? O que a gente percebe ali é um realinhamento importante dos Estados Unidos, inclusive com velhos inimigos que se transformaram em novos aliados, exemplo, Vietnã, a República Socialista do Vietnã, né? Para conter a China, porque a China, ela tem pretensões expansionistas, não só relativamente àquelas ilhas do Pacífico, mas principalmente em relação a Taiwan. E veja, Paulo, o hábito do cachimbo faz a boca torta. Os chineses, as várias dinastias chinesas do passado, né, tiveram o Vietnã, o Camboja, a Coreia como estados tributários, como estados clientes, né? E eles são, digamos assim, ficam muito suspicazes, ficam muito suspeitosos em relação às pretensões chinesas, e por isso que você vê velhos inimigos agora se dando as mãos. Para a gente fechar, Paulo, nosso tempo está quase esgotado. Uma última pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, professor, meu colega ali de Salão Verde de Congresso Nacional de muito tempo. Muitos anos. Eu queria só que, rapidamente, dizer, a gente fala muito em popularidade e em apoio no Congresso. Eu vejo muita ligação ali entre a popularidade e apoio no Congresso, apoio político. Como é que se faz isso? Olha, a gente tem aí a célebre fórmula, a má e velha fórmula do presidencialismo de coalizão, não é? Distribuição de cargos, no passado, distribuição de emendas de orçamento seletivamente para os aliados, deixando a pão e água os adversários. Hoje isso mudou, né? Quer dizer, o Congresso hoje é muito mais autônomo em relação às emendas orçamentárias, né? E agora, o que eu percebo é, quando você faz uma comparação nessa questão, por exemplo, da queda de braço entre Pacheco no Senado e Lira na Câmara, né? O Lira, o que ele está fazendo? O Lira, o tempo todo, ele ciscou para dentro, tá? E montou aquela enorme coalizão que o levou ao poder quase que sem oposição. E como é que, para a população, para ficar mais popular, é bem-estar econômico, o que é? Olha, tudo isso, bem-estar econômico, mais dinheiro no bolso das pessoas, tudo isso vai depender de boas políticas com o suficiente apoio do Congresso Nacional. Enquanto isso, Pacheco, lá, meio que seguindo a cartilha vingativa de Lula, não é? Rachou completamente, né? Quer dizer, as suas ligações, né, com a oposição, com todos os outros partidos, não é? Não ciscou para dentro, não é? E isso pode sair muito caro, não só para ele, mas principalmente para o governo do Luiz Inácio Lula da Silva.